Olá, nesse vídeo nós vamos introduzir o conceito de monoide. Ele é quase um grupo, exceto porque nem todos seus elementos são inversíveis. Mas vamos começar com alguma coisa mais inicial, digamos assim. Nós vamos pegar S de frente do vazio, um conjunto. Então, ele é um conjunto. E então, essa aplicação Mi, S, cartesiano S, em S, uma função desse tipo aqui recebe o nome de operação binária tem mais outro, ou lei de composição, ou lei de composição. Não é de composição, é de composição. Vou dar alguns exemplos dessas aplicações. Nós temos já conhecidos nossos, são conhecidos nossos, não tínhamos visto desse jeito. Nós temos adição, por exemplo, de n cartesiano n, porque você já viu que você sempre pega pares, né? Você soma pares de elementos. Então, isso aí é uma operação binária. Temos a multiplicação, não faltam outros. Agora uma observação, para a gente não ficar carregando essa Mi, ficou convencionado, né, que esse cara AB, ele denota o produto de A e B, e será denotado simplesmente por AB. Então, quando você vê AB justaposto assim, é sinal que aquilo ali é o valor que a Mi assume quando calculada no par ordenado AB. Mas o que é um monoide? Então, nós vamos pegar vamos pegar G, um conjunto de frente do vazio, conjunto. E o que seria, então, um monoide? Então, a tripla, vou começar. Depois eu vou simplificar essa definição, mas só para dar um pouco de mais precisão. A tripla G, Mi, 1 é um monoide. Se 1 Mi é associativa, vamos ver. Eu vou escrever isso de duas formas, tá? Eu vou escrever aquela que a gente tem mais acostumado, A, B, C. Os parênteses podem se moverem para a direita. Se eu quiser escrever isso usando essa aqui, é a operação binária, tá? Então, binária. Se eu quisesse escrever isso como usando a operação binária, eu teria assim, Mi
Mi dA B C é igual a Mi dA Mi dBc. Seria assim que eu escreveria. Então você vê que a justaposição, ela simplifica muito a questão de notação. Já viu se tivesse que escrever uma potência de 10 A na 10, por exemplo? É trabalhoso. E 2, nós temos que A1 é igual a A. Como é que se traduz isso? Então ele tem um elemento identidade, né? Eu escreveria Mi dA1 igual ao Mi de 1A, e isso vai dar A. Seria assim que eu escreveria essa segunda condição. E o que seria um grupo? Um grupo é um monoide em que todos os elementos, cujos elementos são inversíveis. Eu vou colocar aqui como definição o que seria o inversível, né? Então seria assim: você pega você pega A pertencente a G, e existe A menos 1 pertencente a G, tal que A na menos 1 dá 1, isso é a mesma coisa que A menos 1A. É isso. Então, um grupo, ele é associativo, tem elemento neutro, e todo elemento é inversível. Vamos dar uns exemplos de monoides. Vou dar 3 exemplos. Então, seguindo a notação, eu vou pegar N, os naturais, com a soma, e esse cara. Então, essa aqui é a operação binária. E esse aqui é o elemento neutro, tá? Elemento. Então, por quê? Porque nós sabemos que A mais B mais C pode ser escrito assim: A mais B mais C, ou seja, é associativo. E o 2, A mais 0, é 0, né? É A, mas isso aqui é a mesma coisa que 0 mais A. Então, claro que eu deveria escrever assim para todo A, B, C, mas aqui é uma apresentação, digamos assim, que a gente tem um pouco mais de liberdade porque se está falando aqui. Outro exemplo, também vou pegar nos naturais. Agora é com a multiplicação, que esse vai ser 1. Então esse cara, ele é um elemento neutro também, ou identidade, em relação a quem? Em relação à operação. E novamente nós sabemos que A, B, nos naturais, isso se reflete assim. A vezes 1 é A, que é a mesma coisa que 1 vezes A. Então, são 2 exemplos para apresentar uma situação em que monóides. E veja bem, esses aqui são monóides que não são grupos. Né? Eu vou apresentar outro monóide que não é grupo, já esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Nós vamos pegar agora, o conjunto, nós vamos pegar eu já explico esse identidade. Então, vou explicar aqui do lado. Então, o A
é um conjunto diferente do vazio. E quem é A elevado na A, digamos assim? A elevado na A é o conjunto de todas as funções de A para a aplicação F, aplicação. E essa aqui é a composição com posição de funções, né? E esse aqui é a função identidade. Então, é claro que essa aqui é associativa. É associativa. E também, se eu tiver uma função f composta com a identidade, isso aqui dá f, que é a mesma coisa que a identidade composta com a f. Então, dado um conjunto não vazio, e ao considerarmos o conjunto de todas as funções de A nele mesmo, a operação sendo a composição e o elemento identidade sendo a função identidade, a gente vê que nós temos aí um exemplo de um monoide. Não é grupo também, porque nem toda aplicação aí tem inverso, tem inversa, né? É isso aí.